Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia, estamos juntos nessa manhã de sexta-feira, hoje 26 de novembro, dia do Ministério Público. Dentro de instantes estaremos ouvindo outra vez o Dr. Carlos Alberto, que foi um dos oradores também. Antes, porém, desejamos orar, agradecermos a Deus por esse dia, pela semana que Ele está nos concedendo. O final de semana se aproxima, portanto, oremos. Pai, obrigado por este dia, quando abrimos os ouvidos da alma e o nosso coração para recebermos a Tua inspirada palavra. Que Tu se digne de se instrumentalizar de todo este programa e fale ao nosso coração através da Tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o nosso estimado irmão Dr. Carlos Alberto, que foi um dos oradores do nosso Jubileu de Ouro. Depois de muitos dias, o Senhor me disse: vá agora a Perate, pegue o cinto que lhe ordenei que escondesse ali. Então fui a Perate, desenterrei o cinto e tirei do lugar em que o havia escondido. E o cinto estava podre e se tornara completamente inútil. O cinto de linho estava podre e se tornou completamente inútil. Diga comigo, o cinto de linho estava podre e se tornou completamente inútil. E o Senhor dirigiu-me a palavra dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo ímpio que se recusa a ouvir as minhas palavras, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que se recusa a ouvir as minhas palavras. Quem não ouve a palavra, não tem como obedecer à palavra. Se não escuta a palavra, obedecer como? Isso vira adivinhação teológica. Quem não gosta de Bíblia não tem como obedecer a Deus. A palavra de Deus tem que ser escutada, ouvida, lida, e só então ela poderá ser obedecida. Quem não ouve, quem não escuta e não lê a palavra de Deus, não obedece a Deus, adivinha. Faz o que dá na telha, faz conforme esse povo fazia. Deus diz assim: se recusa a ouvir as minhas palavras e age segundo a dureza de seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhe culto e adorá-lo, que este povo seja como aquele cinto completamente inútil. Assim como o cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma eu fiz com que a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo, para a minha glória, o meu louvor e para a minha honra. Eu peguei esse povo para ser meu povo, para ser para a minha glória, para ser para o meu louvor e para ser para a minha honra. Vou repetir. Deus diz: eu peguei Israel e Judá para serem meu povo. Mas ser meu povo para quê, Senhor? Para serem para a minha glória, para o meu louvor e para a minha honra.
um Deus que tem ao seu dispor seres viventes, querubins, serafins, miríades e miríades de anjos, um Deus que é o Criador dos céus e da terra, o Deus que é o Senhor do universo, o Deus que é dono do mundo, o Deus que é dono de todo o ouro e de toda a prata, o Deus que é o autor da vida, o Deus que é o Senhor da cura, o Deus que é o Senhor da vitória, o Deus que é a proteção, o Deus que é a provisão, o Deus que é a prosperidade, o Deus que é absolutamente tudo e que não precisa de absolutamente nada e de absolutamente ninguém. Esse Deus escolheu um amontoado de escravos amassadores de barro que viviam no Egito, construindo a glória para os outros, construindo casas para os outros, atolado na lama. E Deus pegou essa multidão de escravos sem honra, sem glória, sem nada, e transformou eles no povo de Deus, para a glória, para o louvor e para a honra de Deus. Não era melhor ter pego os assírios, não. Não era melhor ter pego os egípcios. Não, não era. Porque os egípcios já eram ricos, poderosos, gloriosos. E podia ser que lá pelo meio do caminho eles dissessem: estamos honrando a Deus. Deus deu sorte de nos termos ao seu lado. Deus diz: diante de mim, ninguém vai se adorar, vai se vangloriar. E é por isso que Paulo diz que Deus escolhe as coisas loucas, as coisas pequenas e as coisas que não são, e os que não podem, e os que não têm, para que no final toda a honra, toda a glória seja dele. Dele. 50 anos depois, essa igreja diz: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Ele usou Gerson Barbosa, usou Alexandre Ximenes, usou Pastor Bosco, mas foi Deus, foi o poder dele, foi a mão dele, foi o Espírito dele. A glória é toda dele. Aí Deus diz: Jeremias, compre um cinto de linho e prenda ao redor da cintura. Preste atenção, pessoal, naquele tempo ninguém usava calça jeans, de modo que o cinto de linho não era para segurar a calça. O cinto era um ornamento, a roupa era uma túnica de algodão, e se usava um cinto de linho, ou quem podia usava de linho, podia usar ao redor da cintura, ou podia colocar cruzado no peito. Aquilo era um ornamento. Deus diz: eu peguei Israel e eu peguei Judá e tirei lá do meio da lama e fiz ele atravessar o deserto e dei a eles uma terra e fiz deles uma nação e eu os abençoei e eu estava com eles desfilando na história. Eu usei eles como um cinto. Deus botou Israel. A ideia de Deus é que as pessoas olhassem para Israel e pensassem: cara, eu quero ter o Deus deles.
Eles não são de nada, eles são um vermezinho, nunca foram para uma batalha em que eles fossem maioria. Aliás, foram uma vez só e perderam, numa cidadezinha chamada Ai. Todas as outras eles eram minoria, e sempre Deus deu vitória. A ideia de Deus é que as pessoas olhassem e dissessem: tem uma coisa estranha. Esse povo tem uma coisa estranha. Tudo que eles fazem dá certo. Vão para a guerra, ganham. Plantam e colhem. Vivem em paz. Israel não entendeu o plano. E começou a achar que é porque ele era cinto de linho. Começou a achar que eles estavam fazendo Deus mais Deus, fazendo Deus mais poderoso, mais santo, mais glorioso. Não há nada, absolutamente nada, que eu e você possamos fazer que faça Deus ser mais poderoso, mais glorioso, mais santo, mais digno, mais justo, mais Deus. Nada. A única coisa que nós podemos fazer é glorificar, honrar e testemunhar para as nações de que quando se tem Deus como Deus, a gente pode ser um anão, mas ganha do gigante. A gente pode ser minoria, mas ganha da multidão, porque Deus é a nossa força. E quando Israel esqueceu isso e achou que ele era quem era, porque ele era Israel, Deus disse: faça o seguinte, pega o cinto de linho, nem molhe, não deixe nem tocar na água, para ninguém botar culpa na água, não molhe, pegue ele e esconda na fenda da rocha. É na fenda da rocha, é seco, é na fenda da rocha, é protegido, não tem vento, não tem sol, não tem bicho, não tem mofo, não tem nada, na fenda da rocha. Aí quando foi depois disso, agora vai lá buscar. Quando foi buscar o cinto de linho, que não foi molhado e que estava na fenda da rocha, apodreceu. Porque o que mantinha aquele cinto íntegro era o fato de ele estar pregado em Deus. Era por estar pregado em Deus que aquele cinto levava chuva e não apodrecia, levava vento e não apodrecia, levava sol e não ressecava, porque ele estava pregado em Deus. É a proximidade com Deus, é estar encostado em Deus, que faz com que a escória se torne em glória, que faz com que Jacó se torne Israel, que faz com que escravos amassadores de barro se tornem povo de Deus. Aí esse primeiro capítulo desmanchou-se, apodreceu e ficou inútil. Mas Deus não desistiu. Começou outro capítulo e chamou Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, pessoas como Saulo de Tarso, e transformou estas pessoas e criou a igreja. E a igreja foi como cinto de linho pregado em Deus, que foi ao longo da história para a glória, a honra e o louvor de Deus. Mas, queridos,
Parece que a igreja está hoje na fenda da rocha. A igreja, em muitos lugares, deixou de ser para a glória, o louvor e a honra de Deus. E em muitos lugares, Deus é que é pregado como sendo para a glória, o louvor e a honra dos homens. Foi-se o tempo em que dos púlpitos se pregava de que aqui na terra nós somos chamados para carregar a nossa cruz e para glorificar o nome de Jesus. Pastor Júnior leu o texto de Colossenses que diz: quando Jesus Cristo se manifestar, então vocês serão manifestados. A glória de vocês vai ser quando Jesus Cristo se manifestar em glória. Mas eu me lembro, foi nos anos 70 que surgiu um livro, Aprenda a Viver como Filho do Rei. Aí começou a ideia de que aqui nós não temos cruz para carregar, mas um trono onde assentar. E que aqui na terra nós vamos reinar em glória aqui na terra. Bom, o texto diz que é quando Jesus se manifestar. E pelo que eu saiba, ele ainda não se manifestou. E se manifestou, eu sobrei na curva. Queridos, nós temos o dever de glorificar o nome de Deus. Temos o dever de sermos para a honra de Deus. Quer eu seja curado ou não seja curado, quer eu prospere financeiramente ou não prospere, quer eu passe no concurso ou não passe no concurso, eu fui comprado, como aquele cinto foi comprado para ser para o louvor, para a honra e para a glória de Deus. Mas se Deus quiser fazer você reinar agora, aí é o mel na sopa, querido. Mas eu não fui convidado para isto. Quando Jesus Cristo ia passando, um cara viu Jesus fazendo milagre toda hora, multiplicando pão e peixe, curando doença, ressuscitando morto, disse: essa aqui é a boa. Meu amigo, fome ninguém passa, doença ninguém tem, morrer nem faz cosca. Aí ele se jogou e disse: mestre, seguir-te-ei para onde quer que for. Jesus disse: espera um pouquinho, deixa eu lhe dizer como é a regra do jogo. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ainda quer, o cara já tinha ido embora. Querido, antigamente os hinos todos rimavam com sofrimento e com a glória no porvir. Ninguém pensa mais nem em porvir. Eu acho que o pessoal não sabe nem o que é essa palavra mais. Porvir, ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Ninguém está dando a mínima para qual vai ser o futuro lá. As pessoas querem se dar bem, é aqui e é agora. E para isso Deus tem que ser para o nosso louvor, a nossa honra e a nossa glória. Está tudo invertido. E está dito, a igreja de Laodiceia descreve a igreja que precederá a vinda de Jesus Cristo. E as pessoas se chocam com a igreja de Tiatira e a igreja de Sardes, porque tinha pecado, e muito pecado, pecado pesado, tinha Jezabel dentro dela. Mas eu temo é a igreja de Laodiceia, aquela
que dizia: não preciso de nada, sou rica e abastada. E Jesus diz: nem sabe que é miserável, pobre, cego e nu. Na igreja de Sardes, de Tiatira, tinha Jezabel? Tinha, mas Jesus ainda estava dentro da igreja. Mas na igreja de Laodiceia, que não tinha Jezabel e que se gabava de ser a igreja top, Jesus está do lado de fora, batendo na porta e dizendo: eu estou na porta batendo, se alguém aí dentro ouvir a minha voz, abra a porta para eu entrar, eu estou do lado de fora. O diabo não se preocupa com uma igreja que seja próspera, que seja meteórica, que seja espetacular, mas onde o nome de Jesus não seja glorificado. O diabo dá a maior força para as igrejas que existem para a glória dos homens, existem para os homens ser todos curados, existe para passar em tudo que é concurso, existe para trocar o Fiat 147 numa Hilux, cabine dupla, existe para todo esse tipo de coisa. Eu me lembro que um dia eu ia sair no hospital e cheguei assim no estacionamento, aí tinha uma Hilux, cabine dupla. De lado tinha uma Mercedes, na época em que quase ninguém tinha Mercedes. E de lado tinha um Celta, azul pavão. Vidro no feijão. Câmbio, queixo duro. E a direção era um pau. Aí eu saí, olhei, me lembrei do versículo: você estará sempre em cima, não embaixo, você será sempre cabeça, nunca cauda. Eu digo: meu Deus, tem alguma coisa meio errada, ou o versículo está errado, ou esse estacionamento está errado. Eu me lembro, queridos, eu juro a vocês, eu lembro demais, na hora, antes que eu desse mais um passo, aquela voz falou na minha consciência: quer trocar? Quer trocar? Você é meu servo, você tem o privilégio de falar em meu nome. Só para você saber, pastor Ageu Lídio Pinto, da sua infância, nunca andou num carro dele. Pastor Ismael Feijó de Melo, que foi o pastor da sua juventude, só subiu num carro quando foi embora daqui, porque a gente fez uma cota e comprou um carro, a marca Careca, e deu a ele. Nunca tinha tido um carro. E Jesus, cujo nome você prega, só não andou a pé quando andou num jumento emprestado. Quer trocar? Eu digo: deixa o Celta, meu Deus. Querido, eu não quero mexer na doutrina de ninguém. Eu só quero que vocês saibam que Deus escolheu desfilar na história, exibindo o seu povo, exibindo a sua igreja, exibindo você e me exibindo. A ideia de Deus é que as pessoas da rua olhem de dentro dos seus carrões ou dos seus apartamentos de cobertura e desejem ter o Deus que eu tenho, que você tem e que a igreja dele tem. Nós somos e existimos para ser para a glória, o louvor e a honra de Deus. E se puder ter prosperidade, aí é o mel na sopa. Aleluia. Deus abençoe vocês. Agradecemos a todos que estiveram conosco. Não deixe de visitar a igreja mais próxima do seu bairro, na sua cidade. Se você quiser nos visitar, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho. Escola dominical às 9 horas, culto divino às 18 horas, às terças-feiras culto de oração para a família, às quintas-feiras estudo bíblico. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. E não esqueça, já estamos nos preparando para o musical natalino, dia 25 de dezembro.
Você não pode perder. Lembrando que este nosso musical faz parte do calendário turístico da cidade de Campina Grande. Então, desde já, lembre-se, esse ano está simplesmente imperdível. Nós vamos fazer um cenário dentro do nosso templo, nos tempos bíblicos, como as cidades de Nazaré, Belém, onde Jesus nasceu. Você não pode perder. Deus abençoe a todos. Nós vamos encerrar o nosso programa com o coral Saracale da Igreja do Calvário. E até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.